Então eu comecei deixando fórmulas aqui. Tá? São as fórmulas que a gente vai precisar hoje. Isso aqui vai ser útil para o nosso debate para resolver exercícios. Eu vou ler essas fórmulas com você. Vou explicar o significado de cada parte dessas fórmulas. Tá bom? Depois eu vou dar uma introdução teórica. Depois eu vou resolver exercícios usando elas. Então comigo aqui. Dilatação linear, comprimento. Então primeiro, dilatar é tipo aumentar de tamanho. Tudo bem? Eu posso ter uma dilatação negativa. E aí eu estou diminuindo de tamanho. Da mesma maneira que eu falava que a gente podia ter juros negativo, lembra? E aí eu chamava isso de prejuízo. A gente pode ter uma dilatação negativa. E aí eu vou chamar isso de contração. Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Então a gente pode ter dilatação ou contração e ambos são dilatação. Um positivo, outro negativo. Nada demais. Bom, concorda também comigo que quando eu falo dilatação é uma variação no comprimento. Então eu tinha um determinado comprimento numa determinada situação. Mudou a situação, eu passei a ter um outro comprimento. A diferença desses dois comprimentos é o que a gente chama de dilatação, final menos inicial. Bom, a gente costuma abreviar essa diferença, final menos inicial, como delta, certo? Então, quando eu escrevo ΔL, eu estou falando da variação linear, variação de comprimento. A variação de comprimento aqui é a chamada dilatação linear. Beleza? Tá bom. Quando eu falo L0, eu estou falando do comprimento no estado inicial. Então, por exemplo, numa determinada situação tinha 10 metros. Na outra passou a ter 15. A dilatação foi de 5. Isso daí está claro para todo mundo. O L0 é o meu 10, que é o primeiro. Ai, Gás, mas e se estava com 15 metros e de repente contraiu para 10? Aí o L0 é 15. Beleza? Tá bem. Bom, esse alfa aqui, ó, ele é uma constante que depende do material que está sendo dilatado. Se for ferro, ele vai ter um determinado valor, se for alumínio, ele vai ter outro valor, e etc. Ele é chamado de coeficiente de dilatação. Meio óbvio, né? Tudo bem isso para vocês? Porém, a gente tem 3 tipos de coeficiente de dilatação. O alfa, o beta e o gama. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Tranquilo? Linear, linha, metros, por exemplo. Superficial, superfícies, áreas, metro quadrado, por exemplo. Volumétrico, volumes, metros cúbicos, por exemplo. Tá bem? Tudo isso vezes delta teta. Faltou um tracinho aqui. Meu teclado não tem teta. Beleza? Tudo isso vezes delta teta. O que é delta teta? Esse daqui a gente já tá careca de saber, né? É a variação da temperatura. Ou seja, eu sei que se eu esquento um determinado material, ele vai dilatar. Qualquer material dilata, beleza? Quando você esquenta. Não precisa ser feito de lata. Pode ser feito de qualquer coisa. Você dilata quando você esquenta. Tudo bem? Todos os materiais dilatam. E não precisam ser sólidos, inclusive. Eles podem ser líquidos. Aí quando a gente pensa em líquido, a gente não vai muito pensar em dilatação linear ou superficial, só volumétrica. Tá, então nesse momento vamos falar sobre sólidos, ok? Sólidos dilatam, eles crescem. Quando eles crescem, eles tornam-se figuras semelhantes à original, só que maiores. Isso significa que todas as dimensões vão crescer, a superfície vai crescer, né, a área total, e o volume vai crescer. Dependendo da situação, o volume não é importante para a gente, a superfície não é importante para a gente, só o comprimento. Um caso clássico disso é trilho de trem. Tem um zoom gigante num buraco que existe entre duas barras do trilho de trem. Isso daqui não tá mal feito, não tá quebrado, tá perfeito. É assim mesmo. Vocês tinham essa noção já? Esse trilho ele fica submetido ao sol, ao atrito com as rodas do próprio trem, beleza? E a um monte de outras coisas que podem esquentar essa barra. E quando essa barra esquenta, ela cresce. Se ela não tiver espaço para crescer, ela entorta. Beleza? E aí o trem, sei lá o que acontece com o trem, mas ele provavelmente vai, sei lá, sair dos trilhos. Beleza? Se a barra entortar. Fechou? Então tem que ter um espaço bem calculado para aguentar essa dilatação. Isso está claro para vocês, né?
Beleza. Uma coisa interessante sobre essa fórmula, eu vou focar um pouquinho nessa fórmula primeiro, depois eu vou para as outras. Uma coisa interessante sobre essa fórmula é que ela depende do comprimento inicial. Quer dizer que, se eu pegar um mesmo material, uma barra do tamanho dessa caneta, ou uma barra do tamanho do meu prédio, por exemplo, tá legal? E esquentar a mesma quantidade, os dois estão a 20 graus Celsius, por exemplo. Aí eu esquento os dois para 25 graus Celsius, tá? A minha caneta, ela vai ampliar um pouquinho. O prédio vai ampliar muito mais. Porque o prédio é muito maior inicialmente. Então, o quanto é ampliado em valor absoluto é proporcional ao tamanho da bagaça. Beleza? Faz sentido isso? Tá. Então, isso daqui é bem interessante. Isso daqui também é legal porque, tipo, se eu aumento... Olha que louco isso, é meio bizarro até. Você tem uma caneta aqui, feita de metal. Eu aumento 5 graus Celsius ela. A temperatura dela em 5 graus Celsius. Ela cresce um pouquinho, certo? Se eu aumentar outros 5 graus Celsius, ela vai crescer mais ou menos? Ou a mesma quantidade? Vai crescer mais. Porque agora ela está maior. Concorda? Então antes ela crescia com relação a isso aqui. Agora ela cresce com relação a isso aqui. Tá vendo? Então ela cresce mais. Bizarro. Parece juros compostos, né? Por outro lado, a fórmula de juros simples. Isso daqui, ó, é a fórmula de juros simples. O juro é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Olha só. O juro é o aumento do dinheiro, não é? Aqui é o aumento do comprimento. É igual ao capital inicial, que é o dinheiro inicial. Aqui é o comprimento inicial, tá vendo? Vezes a taxa de juros. Aqui é a taxa de dilatação, coeficiente de dilatação. Vezes a variação do tempo. Só que aqui a gente não usa tempo, a gente usa temperatura. Variação da temperatura. Pegou? É exatamente a mesma fórmula. Repara também que essa fórmula aqui, ela não me dá o comprimento final da barra. Ela me dá só a variação da barra, o quanto a barra cresceu. Se eu quiser saber o comprimento final, além dessa variação, eu preciso adicionar o comprimento inicial, concordam? Então, olha que louco. Em juros simples, eu sei que o montante final era o capital inicial mais CIT, certo? Aqui, em dilatometria, se eu quiser saber o comprimento final da barra, eu vou fazer o comprimento inicial da barra mais CIT. Só que CIT, nesse caso, é comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, vezes variação da temperatura. Dá para ver que é a mesma lógica? Essa matéria aqui, ela é juros simples. Beleza. Eu vou até deixar isso, eu não ia deixar, mas eu vou deixar assim. É ao contrário, né? Vou deixar assim, ó. Para vocês poderem comparar isso quando vocês pegarem o caderno. Juro é igual a C vezes I vezes T. Tá, já falei bastante coisa, tudo meio filosófico, tudo meio conceitual, não coloquei um número ainda. É um bom momento para abrir para dúvidas. Temos? Nenhuma? Fala, Gui. Gabs, tem como descobrir, sei lá, a dilatação máxima que um objeto pode ter? Não com essas fórmulas e não com o que é estudado no ensino médio, tá? Isso daí depende da característica de cada material. Eu não sei se tem uma fórmula pronta para isso ou se isso é sempre feito empiricamente, testando mesmo cada material. Talvez tenha uma fórmula. Não vi isso na facul e a gente definitivamente não vê isso no ensino médio. Talvez na faculdade de engenharia, né, tenha. Porque você tem matérias que estudam materiais. Aí talvez tenha. Beleza? Mas não precisa se preocupar com o vestibular, não vai cair isso no vestibular. A menos que, como sempre, ele defina isso para você, te dê uma fórmula nova que você não precisava saber antecipadamente, te explique tudo como funciona o enunciado e aí peça. Tá? Mas fora isso, não tem como cair. Beleza. Tá. Agora vamos lá. A fórmula para variação da área é a mesma. Ó,
A variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é esse beta, vezes a variação da temperatura. Tudo bem? Então, é igualzinho. Só muda o coeficiente, que antes era alfa, agora virou beta. Tá? Ele tem que ser dado. Mesma coisa para volume. Se eu quiser saber quanto espaço um determinado sólido ou líquido ocupa, é só pegar o espaço que ele ocupava antes, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Tudo igualzinho. Beleza? Pensando em exercício de vestibular, tentando antecipar, ele não necessariamente vai te dar o beta para pedir o quanto variou a área. Ele pode te dar o alfa. E aí vem mais 2 formulinhas que você precisa saber para matar essa matéria e acabou. As 2 formulinhas são: o beta é o dobro do alfa. O coeficiente superficial é o dobro do coeficiente linear. E o gama é o triplo do alfa. O coeficiente volumétrico é o triplo do coeficiente linear. Tudo bem? Eu teria dúvidas aqui. Então eu vou abrir para dúvida de novo. Nesse momento eu teria dúvidas. Eu lembro porque eu tive essa dúvida. Perguntei e não me explicaram na hora. Deixaram para explicar depois. E o depois nunca chegou e eu fiquei triste. Alguém tem uma dúvida? Não? Não vou falar qual é a minha, não. A minha é minha. Manda. Por que o quê? O porquê que é só multiplicar por 2 ou 3? Ao invés de? Ao invés de ser ao quadrado ou ao cubo. É isso. Essa foi a minha dúvida. Essa foi a minha dúvida na época. E assim como fizeram comigo na época, depois eu explico. É sério, eu vou explicar depois, mas eu vou explicar depois, tá? O depois vai chegar. Por enquanto eu preciso só que vocês acreditem em mim, tá? Eu sei que faz mais sentido na cabeça de vocês que seja ao quadrado ou ao cubo. Também fazia mais sentido na minha cabeça se é ao quadrado ou ao cubo, mas não é. Não é ao quadrado ou ao cubo, tá? E eu vou explicar, vou fazer a demonstração para vocês, inclusive, disso daqui. Mas depois. Por enquanto, só acredita que é vezes 2 e vezes 3 e é nóis. Tá bom?